Olá pessoal, meus alunos do 7º ano do CEPI Aeroporto. Pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Já finalizamos a matéria de álgebra, né? As expressões algébricas, os padrões. E vamos começar a partir da dessa próxima aula agora, né? A partir de hoje, a matéria de números. Basicamente a matéria de números inteiros, tá bom? Matéria de números inteiros. Eu vou explicar para vocês um pouquinho dessa matéria e quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse vídeo, pessoal, será usado nesta aula de hoje e na aula da terça-feira que vem, tá? Porque os exercícios são continuação, então o vídeo é o mesmo para as duas aulas. Então preste bastante atenção para você não se perder. Vamos lá. Vou começar fazendo uma revisão sobre números naturais para nós poder entrarmos nos números inteiros, beleza? Vamos lá. Números naturais. Vocês podem ver aqui no quadro, ó, números naturais. Números naturais, pessoal, são os números, os primeiros números que foram criados, os números que nós conhecemos, tá? Os nossos números do dia a dia. 0, 1, 2, 3. Essa sequência de número do 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no infinito, né? Lá no infinito, são os números chamados números naturais. Observa aqui, ó. Números naturais. O símbolo dele é esse N. A letra N é os símbolos naturais. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, indo até chegar no infinito. Esse é o primeiro conjunto que foi criado. Depois veio os novos conjuntos e hoje eu quero falar para vocês especificamente sobre o conjunto dos números inteiros. Então vamos lá. Números inteiros. Os números inteiros, pessoal, é representado pela essa letra Z, tá? Os naturais é N. Os inteiros é a letra Z. Quais são os números naturais, ou melhor, quais são os números inteiros? São todos os números naturais, que já vimos, mais os números negativos. Esse aqui, por exemplo, ó, você começa com reticências aqui, porque não tem fim, é infinito para os dois lados nesse caso. Eu tenho, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tarará, tarará. Observa que essa sequência aqui é a sequência dos números inteiros. Então, todos os números inteiros, o que é número inteiro? São os números positivos e os números negativos. Qualquer número positivo e qualquer número negativo, nessa sequência que nós estamos mostrando aqui, são chamados de números inteiros, tá? O que difere os inteiros dos naturais é que os naturais é apenas os positivos e os inteiros é os positivos mais os negativos, tá bom? Então, veja só, esses são os números inteiros. Dentro dos números inteiros, vamos trabalhar algumas coisinhas aqui. Primeiro, números negativos. Os números negativos são os números acompanhados do sinal de menos, como você pode ver aqui, ó. Ele vem sempre à esquerda do zero, tá? Nessa sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no infinito, só que com o número negativo. Lembrando que para o número negativo, quanto maior for o número, menor é seu valor real. Ou seja, 3 é menor que menos 2. Menos 2 é menor que 1. 1 é menor que 0. 0 é menor que 1. 1 é menor que 2. 2 é menor que 3. E assim sucessivamente. Então, números negativos, quanto maior for o número, obviamente, menor é o seu valor. Então, essa é a forma correta de escrever. Do 0 para frente, crescente 1, 2, 3, 4, até chegar no infinito. Do 0 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, até chegar no infinito. Porém, para a direita, positivos, para a esquerda, negativo. Os negativos com o sinal de menos. O positivo acrescenta o sinal de mais. Como nós temos o hábito, já falei para vocês em sala, que quando o número não aparece sinal, sabemos que ele é positivo. Então, sendo assim, não há necessidade de você colocar o sinal de mais aqui. Mas se você colocar, também não estará errado, porque os negativos apresentam o sinal de menos, os positivos apresentam o sinal de mais. Agora, o zero. O zero, pessoal, é chamado de número neutro. Por que neutro? Porque o zero ele não tem um valor absoluto, ele não tem um valor, certo? E ele também não tem sinal. Então não existe mais zero e nem menos zero. Tá entendendo? Então zero não tem sinal. Então os positivos começam a partir do 1 e os negativos a partir do 1. Então os negativos, sinal de menos, os positivos, sinal de mais.
e o 0 não tem sinal nenhum. Beleza? Vamos lá. Outra coisa, os números inteiros, eles podem ser representados numa reta real ou numa reta numérica, como muitos professores costumam dizer. Eu gosto de falar reta real. Então, eles podem ser representados na reta. Essa sequência que eu fiz aqui, ó, eu posso fazer ela na reta. Começando aqui no meio com o 0, onde falamos que é a origem da reta. Para a direita, sempre com o mesmo intervalo. Ó, essa distância aqui tem que ser do mesmo tamanho. Por isso, na hora de desenhar no caderno, use a régua e coloque exatamente 1 centímetro, tá? Aqui vem o número 1, número 2, número 3, número 4, e assim você pode ir até onde você quiser. Para a esquerda, como eu disse, sinal negativo, começando daqui para cá, também, ó, menos 1, não esqueça do sinal, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente, ó, até chegar no infinito de ambas as partes. Tá bom? Então aqui, ó, aqui fica a representação na reta real ou na reta numérica. Para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Tá? Recapitulando aqui para vocês, lembrando que os números inteiros, na verdade, é a junção dos números naturais, que são esse aqui, ó. Esse para cá tudinho é o conjunto dos números naturais. E esse para cá são os números negativos. Então, os números inteiros, na verdade, são os números naturais, que são os positivos, mais os negativos, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês também, preste bastante atenção, porque tem exercício sobre isso aqui, tá? São simétricos ou opostos. O que são simétricos? São números que têm a mesma distância um do outro em relação à origem, que é o 0. Aqui está a origem, 0, aí eu coloco 1, 2, 3, 4. Positivo para a direita. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Negativo para a esquerda. Como que eu sei que o número é simétrico? Olha só. Se eu observar, esse número, vou pegar o 1 como exemplo. Vou colocar uma setinha aqui, ó. Vou colocar o 1 como exemplo. Observa que esse número 1, ele está a 1 centímetro do 0. Da mesma forma, esse número 1 negativo aqui, ele também está a 1 centímetro do 0. Então, isso quer dizer que o número 1 e o número menos 1 são simétricos ou opostos, tanto faz, tá bom? Se eu observar, por exemplo, vou trocar de cor aqui, se eu observar aqui, ó, o 4 positivo, se eu observar, ele está 1, 2, 3, 4 centímetros de distância do 0. Para cá, ó, 1, 2, 3, 4 centímetros de distância do 0. Então, o menos 4 aqui. Então, o 4 e o menos 4 são simétricos ou opostos, tá bom? Transformando isso aqui em miúdo para você entender, simétricos ou opostos são o mesmo número com sinal trocado, tá bom? Mesmo número com sinal trocado. Por exemplo, o oposto de 4 é menos 4. O oposto de 3 é menos 3. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de 1 é menos 1. E pode ser o contrário, por exemplo, se eu falar o simétrico de menos 4, vai ser 4. O simétrico de menos 2, vai ser 2. Então, oposto ou simétrico é um número que está à mesma distância do 0, certo? A mesma distância que está esse, a mesma distância que está o outro. Se tiver do 0, a mesma distância do 0, são chamados simétrico ou opostos, tá? Ou simplesmente basta você trocar o sinal. Já sei o que é simétrico ou oposto, beleza? Então grave isso aí, porque tem exercício para você fazer. Continuando aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, módulo ou valor absoluto. Essa palavra módulo é muito comum dentro das salas de aula, dentro da matemática, e alguns alunos ficam assim meio perdidos quanto a isso. E é muito simples, eu vou explicar agora. Vou desenhar aqui mais uma reta real. Aqui eu tenho 1, 2, 3 positivo para a direita, menos 1, menos 2, menos 3. Para a esquerda, lembrando que o 0 sempre é no meio, onde é que começa tudo. E vamos lá ver o que é módulo. Módulo, pessoal, é a distância entre um número e outro. Certo? Por exemplo, a distância entre 0 e 1, eu disse para você desenhar no caderno, você vai colocar 1 centímetro. Então, a distância é 1. A distância entre 1 e 2 é 1 centímetro. Se eu pegar a distância direto de 0 até 3, eu vou ter 3 centímetros.
A mesma coisa vale para a esquerda. Se eu pegar a distância entre 0 e 1, eu vou ter 1 centímetro. Se eu pegar a distância entre menos 2 e menos 3, eu vou ter 1 centímetro. É a distância. Aí você fala, professor, mas é negativo. Pessoal, observa uma coisa. Não existe distância negativa, tá? Imagina que alguém chega até você e pergunta assim, ô colega, daqui na tua casa dá quantos quilômetros? Aí você vai dizer assim, daqui na minha casa dá menos 10 quilômetros? Não existe distância negativa. Não tem como falar, daqui lá no mercado é menos 500 metros. Também não tem. Distância é sempre positiva. Por isso que existe os módulos. Quando eu trabalho com número negativo, quando eu vou falar de módulo ou de valor absoluto, eu trabalho com números positivos. Então, esse intervalo aqui, ó, por mais que esteja do lado negativo, essa distância, a distância entre um e outro, é sempre positivo. Aí você pergunta, professor, mas tem como fazer uma conta para comprovar isso? Tem. Basta você pegar o número da frente menos de trás. Quer ver? Ó? Observa aqui. Vou calcular essa distância aqui. Ó. Vou pegar 3 menos 2, que vai dar 1. Certo? Então a distância aqui é 1. Vou pegar aqui, esse aqui, por exemplo, menos 1 e menos 2, para provar que dá a mesma coisa. Ó. Menos 1, menos... que eu tenho que subtrair, como 2 é negativo, ó, dentro do parênteses, menos 2. Joguinho de sinal aqui, ó, menos com menos mais, menos 1 mais 2, menos 1 mais 2, 1 positivo também. Então o módulo, pessoal, sempre vai ser positivo, tá bom? Uma forma simples de representar é o símbolo. O módulo, ele tem um símbolo matemático, que são essas duas barras aqui, ó, tá? Tem essas duas barras. Quando eu falo módulo de um número, olha só, por exemplo, módulo de 5. Qual que é o módulo de 5? O módulo de 5 é o valor absoluto. O valor absoluto é um valor que não considera sinal. É como se o número não fosse positivo nem negativo. É só o número em si. Então, por exemplo, o módulo de 5 é 5. Só isso, não tem conta, não tem cálculo, nada. Basta você eliminar o sinal. Por exemplo, o módulo de mais 3 é 3. O módulo de menos 13 vai ser 13. O módulo de 7, de mais 7, vai ser 7. O módulo de 0, 0 não tem sinal, então é o próprio 0, certo? Então módulo ou valor absoluto são os números puro, sem sinal, tá bom? Se é negativo, fica positivo. Se é positivo, fica positivo mesmo, tá bom? Falou, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que esse vídeo vocês vão estar utilizando ele para a aula de hoje, né? Terça-feira, dia 12 de maio, certo? E também na aula da semana que vem, no dia 19. Então, presta atenção que as duas atividades dessas 2 semanas é baseado nesse vídeo aqui, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Fique com Deus e fui!